e coloca lá uma árvore enfeitada. Ouvi uma reportagem, e naquela reportagem diziam: Natal sem Papai Noel não é Natal. Tudo isso são figuras do Natal. Mas nesta noite, com a ajuda de Deus, eu gostaria de trazer uma palavra e mostrar que Natal não é panetone. Faz parte, mas não é. Natal não é o Chester. Ele faz parte, mas não é Natal. Natal não é roupa nova, sapato novo, casa pintada, casa caiada, como dizem os mais antigos, né? Natal não é luzes. Natal é mais do que isso. Reis, imperadores, filósofos, ricos e pobres, negros e brancos, crianças e velhos, tanto os jovens como os não jovens, homens e mulheres, reverenciam, amam e adoram a figura central do Natal. Como seria o Natal, como seria o mundo, se não houvesse o Natal? É interessante que Jesus, que é a peça, que é a figura central do Natal, ele nunca pintou um quadro. Todavia milhares foram inspirados nele. Jesus, ele nunca fez uma longa viagem. No entanto, milhões em redor do mundo o conhecem, o adoram e o servem. Com a ajuda de Deus, eu quero nesta noite falar justamente do verdadeiro segredo do Natal. Primeiro segredo do Natal, amados irmãos, senhores e senhoras, reside em Jesus ser Deus. A Bíblia diz no texto que lemos, no versículo de número 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Esta expressão Filho do Altíssimo é uma expressão que mostra a divindade, a deidade de nosso Salvador Jesus Cristo. Primeiro segredo do Natal é que Jesus, ele não é apenas aquele bebezinho que nasceu e foi colocado no berço de palha. O segredo do Natal não é aquele Jesus quando alguém diz: olha, eu quero parabenizá-los, eu quero felicitá-los, desejar que o menino Jesus não é mais o menino Jesus. O segredo do Natal é que este Jesus, ele é Deus. Isaías capítulo 9, versículo 6, ele profetizava e dizia: o seu nome será Deus Forte. Quer queiram ou não, amados irmãos, Jesus, ele é Deus. Ele é soberano. E aqui está o primeiro segredo do Natal. É porque nele reside toda a plenitude da divindade. O segundo segredo do Natal é que no versículo de número 31 diz a Bíblia: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e o seu nome será Jesus. Aqui está o segredo do Natal. O que o segredo do Natal é que Jesus, ele é o nosso Salvador. Quando lá no Evangelho de São Mateus capítulo 1, versículo 21, que há também este mesmo relato, a Bíblia diz: por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus significa justamente isso. Jeová é a nossa salvação. O segredo do Natal, amados irmãos, é estarmos aqui nesta noite libertos pelo sangue de Jesus. O segredo do Natal é porque nós estamos aqui, e nós estamos, não é porque nós somos os melhores de Arapiraca, os melhores deste bairro aqui, é porque na verdade a graça salvadora nos alcançou, e nós estamos aqui sentados nesses bancos duros na verdade, mas espiritualmente estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tudo isso por causa da salvação, e quem trouxe essa salvação foi o Salvador Jesus Cristo. Lá em Atos capítulo 4, versículo 12, diz a Bíblia que em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo da terra nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o segredo do Natal, e nele ele é a nossa salvação, ele é o nosso Salvador. Um dia Jesus se deparou com um moço,
e alguém o intitulou e deu um título de pecador, como ele pode entrar na casa deste pecador? Aí Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Aonde existe um grande pecador, ali chega a ação do grande Salvador. Nesta noite nós estamos aqui porque nós somos alcançados pela salvação em Jesus Cristo. Terceiro segredo do Natal, senhores e senhoras, versículo de número 33 nos diz: e reinará eternamente na casa de Davi, e o seu reino não terá fim. Aqui está o terceiro segredo do Natal: é que Jesus, primeiro, é Deus, segundo, é Salvador, mas em terceiro lugar, Jesus, ele é o nosso Rei soberano. Muitos reis se levantaram, mas desapareceram, ficaram apenas na história. Está aí a história de Michael Jackson, o rei da música pop. Está aí o rei do forró, o rei do baião, o rei do futebol. E tantos reis se levantaram, mas acabaram a história, ficou só na lembrança. Mas o reino de Jesus, diz a Bíblia, o seu reino não terá fim, e ele reinará eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Um dia todo joelho se dobrará perante este rei. Aqueles que querem estarão adorando, mas aqueles que não querem, que hoje negam, que hoje dizem que ele não existe, um dia se encurvarão, aleluia, e reconhecerá que aquele menino que nasceu há mais de 2.000 anos atrás, ele é rei, e eles terão que confessar. A Bíblia diz: e toda língua confessará, aleluia, e todo joelho se curvará e saberá que ele é rei. Eu digo amém nessa noite, porque o meu rei está aqui, aleluia. Aí está o terceiro segredo do Natal: ele é rei, de tal maneira que quando Jesus nasce, os sábios do Oriente souberam que tinha nascido o Salvador, o rei dos judeus, e saíram de longe, e saíram em caravanas. Dizem que na verdade foram 3 reis, mas a Bíblia não diz que foram 3. A Bíblia diz que trouxeram 3 tipos de presentes, mas não quer dizer que por ter trazido 3 tipos de presente fossem 3 reis. Uns intitulam até e dão o nome deles de Gaspar, Belchior e um outro nome para lá, que bota o nome no povo sem a Bíblia registrar o nome deles. Mas na verdade eles deveriam ser muito mais, porque a história mostra que quando saíam essas caravanas, eles não saíam apenas em número de 2 ou 3, eram muitos. Mas só que eles levaram para Jesus presentes reconhecendo a sua grandeza. E é interessante que os reis não chegaram quando Jesus estava lá na palha, não. A Bíblia diz que encontraram o menino em casa com a sua mãe Maria. Ele não estava mais lá na manjedoura. Isso é nós que inventamos. E no dia das apresentações ainda coloca o menino Jesus na manjedoura e os reis entrando. Isso é história nossa, mas a Bíblia diz diferente. O menino já estava em casa, porque a viagem foi longa, e eles saíram à procura do menino. E quando chegam lá, diz a Bíblia que eles o reverenciam, e eles depositam aos pés daquele menino. Primeiro eles trazem ouro, e este ouro é conhecido de todos nós. Ouro era a presença, ouro significava que eles reconheciam que ele era rei, porque havia uma profecia, e eles saíram justamente acompanhando aquela estrela, aleluia. E eles disseram: aqui não está um menino comum, aqui não está apenas um filho de um carpinteiro, aqui está o rei. E deram-lhe ouro, mas alguém também trouxe incenso. E vocês sabem que incenso na Bíblia fala do sacerdote, porque só o sacerdote poderia queimar incenso na presença do Senhor. E aqueles sábios disseram: aqui não está apenas o rei, aqui também está o sacerdote. Mas alguém olhou para ele e disse: além de rei, além de sacerdote, vamos também me presentear com mirra. E mirra na Bíblia mostra justamente o lado amargo, sofredor, mostrando que aquele garoto, ele seria rei, seria sacerdote, mas ele também seria profeta. E tudo isto, amados, reconhecendo a grandeza, a realeza deste que seria o rei de Israel.
Israel, o Rei da minha e da tua vida também. Aleluia! Em quarto e último lugar nesta noite, o quarto segredo do Natal é que este Jesus, ele é o príncipe da paz. Isaías, quando ele profetiza que ele é Deus forte, Isaías começa e diz: o seu nome será maravilhoso. Algumas traduções diz maravilhoso conselheiro. Ele será maravilhoso, mas além de maravilhoso, ele é conselheiro. Ele é Deus forte, ele é o Pai da eternidade, mas ele é o príncipe da paz. Queridos irmãos, apesar dos conflitos no Oriente Médio, das guerras dos subúrbios, das operações dos exércitos nos morros, as favelas das grandes cidades, Jesus é o príncipe da paz. Isaías vaticinou acerca dele, dizendo: ele será o príncipe da paz. Príncipe é um governante, príncipe é um líder, é um homem de poder, é um nobre, um notável. Príncipe é o primeiro. E quando nós olhamos para Jesus, nós vamos observar que Jesus é tudo isso. Jesus é o homem de poder, Jesus é o nobre, Jesus é o governante, o líder, Jesus é o homem notável, Jesus é o primeiro, porque está escrito na Bíblia: ele será o primeiro, ele será o último. Eu sou aquele que morri, mas estou vivo. Eu sou o primeiro e sou o último. Ele é o príncipe, aleluia. Jesus como príncipe da paz, ele é tudo isto que nós estamos falando, porque em 2 Tessalonicenses capítulo 3 e versículo 16, o apóstolo Paulo diz: ele é o Senhor da paz. Esta paz que muitas pessoas procuram, esta paz que foi tão falada no dia de